Como é ser músico em Portugal e quanto é que se ganha? Sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Vem comigo! Fala, senhoras e senhores, eu sou Rafael Racor, sou músico, publicitário, sou luso-brasileiro, moro aqui em Lisboa há pouco menos de 5 anos. Esse é talvez o tema que eu tenha mais propriedade para falar. Mesmo que você não seja músico, me acompanhe aí até o final do vídeo, que com certeza o que eu vou abordar aqui vai tocar várias outras áreas, não só das artes, mas dos serviços, do turismo e da própria dinâmica da cidade de Lisboa, certo? Antes da gente começar, já clica aí no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber notificações quando tiver vídeos novos. Você fazendo isso também me ajuda pra caramba, não custa nada e ajuda várias outras pessoas a receberem e encontrarem esse vídeo aqui, que com certeza vai ser muito útil na vida delas. Então vamos lá. Rafael, tô me mudando pra Lisboa, sou músico, quero viver de música. Como eu faço? Como você faz? O que eu devo fazer? De todas as maneiras de ganhar dinheiro com música, eu costumo trabalhar com 3 e eu vou falar sobre essas 3. Número 1, busking, tocar na rua. Essa é uma das maneiras onde mais se ganha dinheiro tocando aqui. Isso é mais comum do que se pensa. Ao contrário das experiências que eu tive no Brasil ou que eu vi no Brasil, muita gente faz isso aqui sem o preconceito de tocar na rua. Muitos brasileiros têm um certo desprezo, talvez, não sei se é essa a palavra, mas um subjugamento de uma pessoa que se coloca nessa posição. E aqui e em vários outros países mais ao norte, isso é muito normal. Portugal, honestamente, não é um grande pioneiro em busking, mas devido à abertura do país da última década para muitos estrangeiros, a capital, Lisboa, tem ficado mais cosmopolita, tem ficado mais aberta a novas culturas e você vê gente do mundo inteiro fazendo busking aqui em Lisboa. Você toca e pede por contribuições. É assim que funciona. Muitas vezes ganha-se bem mais do que tocando em um ambiente fechado, um ambiente privado, como um restaurante ou um bar. Também um dado aqui importantíssimo para quando você pensar em atividades relacionadas ao turismo. Olha só, vou ler para vocês. O setor de serviços em Portugal representa mais 65% do PIB e emprega cerca de 69% da população ativa, principalmente o turismo, que foi responsável diretamente por um aumento de 8,1% do PIB em 2018 e empregou 22% da força de trabalho. Para você ver, o turismo tá aí, o dinheiro tá circulando. Portanto, se você tem algum preconceito, teve algum preconceito já na vida com essa coisa de tocar na rua, de fazer busking, de tocar por contribuições, é uma boa hora de se pensar em perder esta ideia. Agora você me pergunta: eu posso tocar na rua? Quem pode tocar na rua? Qualquer um pode tocar na rua? A resposta é sim e não. Mas vamos deixar esse assunto para um outro vídeo e eu quero que você comente aqui embaixo se você quer saber como são as permissões e os procedimentos para ter as licenças e quais são as multas e o que pode acontecer caso você não tenha licença e tudo mais, todo esse universo. Comenta aí embaixo que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Agora, número 2, bares e restaurantes. Esse talvez é o mais óbvio, é o que está todo mundo acostumado. Você que é músico já fez esse tipo de trabalho. Agora eu vou separar isso em 3 subcategorias. A primeira delas seria a cena local, onde a população local é majoritária. Alguns bairros que não são tão afetados pelo turismo tendem a ter mais público local. Muitos bares de rock, muitas baladinhas, discotecas de música eletrônica local também. Por terem muitas zonas não tão acessíveis a turistas, os convívios também ficam menos acessíveis aos turistas. Geralmente são lugares bons, são cenas boas, mas é preciso cavar um pouco mais para chegar lá. Por exemplo, você quer ser um baterista de uma banda de rock num bar X ali. Acho muito improvável que você consiga um contato sem que você tenha um network bacana para integrar uma banda ali e tal. Segunda subcategoria, lugares direcionados para turistas. Vários lugares, inclusive bairros inteiros, acabaram perdendo um pouco das características principais por conta do turismo. Isso trouxe, obviamente, modelos de negócios e de comportamentos diferentes. Muitos músicos se beneficiam muito disso. Mas vê só, não são só pessoas que trabalham com artes. Isso também beneficiou demais pessoas que trabalham como motorista de aplicativo, restaurantes, empregados de mesa, bartenders, etc. E honestamente, eu acho que é aqui que se encontra o pote de ouro. E por último, a terceira subcategoria desse tema, bares e restaurantes, é algum lugar entre os dois, entre o público turístico
e o público local. A cidade de Lisboa, na última década, tem tido um desenvolvimento como uma cidade de um país do Novo Mundo. Apesar de ser uma cidade antiga, Lisboa está sempre reformando e tal. E isso trouxe um fenômeno que é a divisão de alguns bairros. Então, muitas vezes você está caminhando e consegue notar a desigualdade olhando para um lado da rua e olhando para o outro lado da rua. E às vezes mesmo no mesmo prédio. Lógico que isso trouxe mudanças também no convívio de alguns bairros. Então, você vê bairros que eram frequentados só por locais e hoje bastante miscigenado, estrangeiros e turistas e muitos locais. O que é muito fixe, é muito bacana. Mas, mano, tenha certeza de uma coisa, independente de onde você tocar, tem um fator que vai multiplicar o seu ganho vezes infinito. E vai multiplicar as suas possibilidades e todas as outras portas podem se abrir com esse fator, que é fale inglês. Você tem que falar inglês. Quanto melhor for o seu inglês, mais afinidade você vai conseguir criar com o teu público. Você vai conseguir contar histórias melhores, você vai conseguir fazer piadas em momentos mais oportunos. Cara, a palavra-chave do público é conexão. Você precisa conectar o público. Mesmo que você não seja um cantor exímio, um guitarrista maravilhoso, um grande compositor, famoso, basta você conseguir fazer conexão que com certeza você vai ser remunerado por isso. Outra coisa, tocar em bar e restaurante pode até sustentar a vida de um músico, mas o cara tem que ter uma agenda bastante cheia, porque o normal é que bares e restaurantes não contemplem muito bem o bolso do artista. Por isso, muitas vezes, tocar na rua e diversificar os seus eventos é muito valioso. O terceiro tipo de evento para se ganhar dinheiro com música em Portugal é casamentos e festivais. Esse é um nicho que paga muito bem, mas, mais uma vez, é dividido entre casamentos de estrangeiros e casamentos de portugueses e casamentos de portugueses com estrangeiros. Nos últimos 2 anos, eu praticamente só toquei em casamentos de estrangeiros ou onde um membro do matrimônio era estrangeiro. Nunca toquei num casamento onde os dois eram portugueses. De qualquer maneira, tocar em casamento é extremamente gratificante. Eu adoro o processo, eu adoro o resultado de tocar em casamento. Pode levar um pouco mais de tempo para você entrar num nicho desse ou para desenvolver habilidades de ser um frontman e vender os seus serviços e dos seus companheiros, ou caso você seja um músico acompanhante que nem toma a frente e nem vende, pode ser que demore um tempo até que você encontre uma pessoa que exerce essas funções, que é o meu caso, é o que eu costumo fazer. Eu convido os músicos, eu faço toda a negociação, eu cuido de toda a parte musical do casamento, geralmente. E me levou bastante tempo até desenvolver essas habilidades, tempo para adquirir a confiança na precificação, na negociação e de técnica com o cliente, de atendimento mesmo ao cliente, que é muito sensível quando você está lidando com uma ocasião tão especial que é um casamento. Bom, comenta aí qualquer dúvida que tenha ficado ou surgido, vejo vocês numa próxima. Forte abraço, tchau!